Vamos lá então? Semana passada nós falamos sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Romanos. Capítulo 1, nós deixamos claro que o homem, ele é indesculpável, porque a natureza revela o Deus quem criou, Romanos 1:20, os céus e a terra está mostrando quem é Deus. E aí não tem como o homem dizer, eu não sabia que existia um Deus. Existe. E Romanos nos deixa bem claro isso. Nós vamos começar a carta agora no capítulo 3. Eu passei um WhatsApp para vocês sobre lerem o capítulo 3 e o capítulo 4, para a gente não ficar lendo aqui todo o capítulo, né? Aí a gente ganha um tempo legal. O que diz o capítulo 3? Primeiro ponto que Paulo começa a dizer, depois que ele discorre aos romanos, dizendo quem ele era, dando as prerrogativas do seu apostolado, dizendo no capítulo 2 que ele foi escolhido por Deus para ser apóstolo, não por homens. Aí Paulo agora vai mostrar a situação do ser humano. Ele começa a mostrar para os romanos como é o ser humano. E aí, nesse capítulo, ele deseja concluir o assunto do pecado humano, deixando claro que tanto judeu quanto gentil estão debaixo do pecado. Está aí no verso 9, você pode ler, já leu. Ele deixa bem claro que todo ser humano, seja ele gentil, seja ele judeu, está debaixo do pecado. E para afirmar isso, ele diz 6 vezes, do verso 10 ao verso 18, ele diz 6 vezes, não há nem mesmo um que escape da condição de pecador. Se você puder acompanhar na sua Bíblia aí, verso 10, ele diz, como está escrito, não há nenhum justo sequer, não há justo nenhum sequer. No verso 11, ele diz, não há quem entenda, segundo não há quem busque a Deus. Verso 12, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Verso 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então ele deixa claro que tanto judeu como gentil, por si, não consegue chegar a Deus. A sua condição de pecador. Os judeus tinham aquela ideia de ser o povo selecionado, o povo privilegiado, e olhava o gentil com desprezo. Aí Paulo chega a falar, nós somos todos igual. Nós estamos debaixo do pecado, nós somos pecadores. E aí você sabe como a Bíblia descreve o pecado? Você já parou e pensou como a Bíblia descreve aquele que vive pecando? Você consegue, no texto bíblico, como a Bíblia descreve o pecado? Como a Bíblia descreve aquele que vive pecando? Não pecador, porque todos somos pecadores. Aquele que vive pecando. Como a Bíblia descreve? A Bíblia nos fala que o pecado suja a alma, mancha a alma. Ela rebaixa a dignidade da pessoa. Obscurece o entendimento, cega os olhos. Nos faz, nos torna pior do que animais. O pecado. Porque o animal não pode pecar, o animal não tem raciocínio. O pecado polui, corrompe, suja. Todo pecado, ele é vulgar, repulsivo, revoltante aos olhos de Deus. É isso que a palavra de Deus nos fala sobre pecado. A palavra de Deus, a Bíblia nos chama de pecado, ele chama de imundícia. Você sabe qual que é o contexto de imundícia na palavra de Deus? É o pano, trapos de imundícia, é o pano que a mulher usava antigamente, depois da menstruação. Isso é imundícia. E vai mais fundo, os seus atos de justiça perante Deus não passam de trapos de imundícia. Então o pecado a Bíblia chama isso, você vai lá em Provérbios 30, 12, fala sobre isso, Ezequiel 24, 30, Tiago 1, 21, está falando tudo de quanto o pecado é repulsivo.
aos olhos de Deus. Pedro compara o pecado ao vômito. E o pecador? Como o cão que volta ao vômito. Volta ao seu próprio vômito. Lá, 2 Pedro 2:22. A palavra de Deus também nos fala que o pecado ele é comparado ao lamaçal. E o pecador? Como o porco. Vai lá, você lava o porco, solta ele, o que ele faz? Ele vai rolar na lama de novo. Ah, mas eu não sou assim. A palavra de Deus nos fala isso. O pecado ele é semelhante a um cadáver em putrefação. E aí fala que os pecadores são como os túmulos que contêm o mau cheiro e a sujeira desse cadáver. Está lá, Mateus 23:27. E é fato que o pecado ele transformou a humanidade. Você é a imagem e semelhança de Deus. Falamos isso na última aula. Mas com a queda do homem, com o pecado, essa imagem foi deformada. O pecado deformou essa imagem. A palavra de Deus nos fala que de glória em glória, né, nós vamos nos tornando mais parecidos de Jesus Cristo. Paulo descreve como o pecado afeta o homem em sua totalidade. O homem todo é pecador. O pecado perverte o homem de 4 maneiras. Eu queria que você pensasse sobre isso. 4 maneiras. Perverte a personalidade. Alguém está aí com a Bíblia? Me ajudem, por favor. Um abre aí, ó, Romanos 3, de 10 a 12, e outro leu 13 e o 14, e outro 15 a 17, e o outro é o verso 18. Romanos 10, 12 diz que o pecado perverte a personalidade humana. Leia para mim, por favor. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram. E se tornaram o quê? Vocês lembram da palavrinha que ele usa lá? Inúteis. Como é duro você chegar para alguém e falar, mas você é um inútil. Se tornaram inúteis. Não há um justo sequer. O pecado, ele perverte a personalidade humana. Não foi assim que Deus criou o homem. Deus criou o homem para ter um relacionamento íntimo. O que acontecia com Adão toda virada de tarde? Quem que ele recebia no jardim? Passeava com Deus, gente. Passeava com Deus. Aí vem, ele cai, ele cede pecado. Tiago deixa bem claro que só existe concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Você olha, você deseja, você quer para si, você peca. O pecado cometido gera morte. Então ele perverte a personalidade humana. Segundo, o pecado ele perverte a comunicação humana. 13 e 14. 3, 13 e 14. Olha o que sai da boca. Veneno de víbora. É como um sepulcro. Perverteu a comunicação humana. Parece que o homem não consegue, por si, ter uma comunicação sadia. É mais fácil você falar palavras de bênção ou... mas é mais fácil falar palavras de bênção. Em que situação? Quando eu estou na igreja. Não é isso. A boca eles têm cheia de maldição. É mais fácil, cheia de amargura. Mas perverte também, além da comunicação humana, o homem não tem mais diálogo entre si. Perverte a conduta humana. O verso 15 e 17 nos fala que perverte a conduta humana. Diz assim, ó:
São os seus pés velozes para derramar sangue. É mais fácil você matar, é mais fácil você bater, é mais fácil você usar de violência do que você dialogar. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. O pecado, ele perverteu a conduta humana. O ser humano não foi feito para isso. Foi feito para viver em harmonia. Você acha que tem... alguém já dá uma olhadinha no lar. Quando o lar não está legal, quando está em pé de guerra, é bom viver lá? Quando há discussão, é bom viver lá? Nós não fomos criados para isso. Mas o que faz? O que faz a paz do lar sumir? Pecado. É pecado. Vai lá. Vê as famílias destruídas. O que destrói as famílias? É o pecado, gente. É o pecado do pai, é o pecado da mãe, é o pecado dos filhos, que vive longe de Deus. Então, além de perverter a personalidade humana, a comunicação humana, a conduta humana, o pecado é uma perversão espiritual. Olha o verso 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos olhos daquele que vive pecando. Paulo está deixando claro isso para os romanos. Agora eu te pergunto, a palavra de Deus fala, o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se não há temor de Deus na sua vida, o seu proceder é sábio? Há sabedoria em você? Não. Paulo está dizendo isso. Não há sabedoria. Diante dos olhos daquele povo não há temor de Deus. E onde não há temor de Deus, não tem uma vida sábia, uma vida firmada em Deus. É fato que tanto judeu quanto os gentios são pecadores. Paulo deixa bem claro isso. E todos nós somos culpados diante de Deus. Ninguém pode ser declarado justo por obedecer à lei. O judeu pensava muito bem nisso, que é por ser o povo pelo qual Moisés deu a lei, então eu sou diferente, eu sou o queridinho de Deus. Não. Paulo está dizendo para eles, olha, todos nós somos culpados diante de Deus, e ninguém pode ser declarado justo por obedecer à lei. Por quê? Porque você não consegue obedecer à lei. Se você tropeçar em um mandamento, é devedor em todos. E o que a lei faz? Falamos isso na primeira aula. O que a lei faz? Ela mostra. A lei, ela mostra o quanto você e eu, nós somos ruins. Você vai lá na lei e você vê lá, ó, não terás outros deuses diante de mim. Você vai lá na lei, vai lá, honrar pai e mãe. Você vai na lei, não farás para ti imagem de escultura, nem se prostrará a ela. Não, eu não me prostro em imagem de escultura. Idolatria não é só um santo, não. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Você vai na palavra de Deus, idolatria e prostituição é quase a mesma palavra. Está traindo o Deus que você serve. Aí você errou você deslizou no mandamento. E Jesus vem e ele traz, Velho Testamento, a lei, não matarás. Eu não matei, eu pequei? Não. Não adulterarás. Eu não adulterei, eu pequei? Não. Velho Testamento, fazer ou não fazer? Não fez, não é pecado. Fez, é pecado. Novo Testamento, Jesus, ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás. Mas se eu olhar para um irmão, com ódio no coração, com intenção, já sou réu do inferno. Se eu chamar ele de louco, já estou condenado. Olhei para aquela mulher, desejei, achei bonita, já adulterei com ela. Tirou do fazer ou não fazer, de ação e omissão, para intenção, desejo. É mais fácil? É muito mais difícil. Quem escapa disso?
Ninguém consegue ser declarado justo pelo cumprimento da lei. A lei só mostra o quanto nós somos devedores, o quanto nós somos pecadores. Está lá no verso 19 e 20 do capítulo 3, você pode ler lá, você vai ver. Mas Deus abre um novo caminho, Deus justifica os pecadores, Ele abre um novo caminho para a nossa aceitação diante dEle. E esse caminho ele é completamente diferente, diverso do caminho da obediência legal. Não é ser legalista. Mas não se trata de um caminho moderno que foi idealizado por nós. Olha, eu consigo chegar a Deus se eu fizer isso e assim, como é falado. Não. Ah, você quer chegar a Deus, irmãos? Aí a pessoa dá um jeito de você chegar a Deus. Como é feito hoje? Você quer ser abençoado, irmão? Aí inventam-se N coisas. Nessas N coisas que eu já vi, até vassourinha que varre o demônio eu já ouvi. Mas a melhor que eu queria, se fosse verdade, realmente, era uma toalhinha que você passava no banco e apagava a dívida. Essa daí é boa demais. Hã? Não, é Deus, eu acho que Deus, mas quem falou isso? Se apaga a dívida do banco, alguém está perdendo. Ele é um Deus justo. Não, mas vocês percebem? Mas não é um caminho idealizado para o homem, pelo homem. Algo moderno. Não, eu achei um jeito, gente. Não tem outro jeito. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como ele completa esse versículo, você lembra? É raro. Ninguém vem ao Pai, não é vai. Olha que interessante, isso faz todo sentido. A gente pensa, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não, não é vai, é vem, eu e o Pai somos um, tem que vir a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é vem. O verbo é trazer para perto. Então esse caminho não foi idealizado por homem. Esse caminho ele é chamado de justificação. É o tema central das doutrinas da redenção da igreja de Cristo. É o tema central, é justificação. Justificação, ela rompe as algemas que prendem a alma do pecador. Liberta o pecador. Mas somente depois que Paulo discorreu sobre a culpabilidade do homem, quando ele mostrou que você é pecador, você é judeu, você é pecador, você é da tribo de não sei, você é pecador, você merece o inferno. Depois que ele discorre sobre a culpabilidade do homem, é que ele começa a destacar o tema de justificação para os romanos. A doutrina da justificação, ela condena todo o esforço humano. Alguém que pensa assim, algo que é tendencioso à autojustificação. Efésios 2, 8, 9, 10, deixa bem claro isso, você lembra? Efésios 2, 8, 9, 10. Eu vou falar. Não. Pois pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos criados todos para boas obras. Nós somos feituras de Deus. Adoro esse versículo. Amo. Sabe por quê? No grego, essa palavra feitura, sabe o que significa? Poema. Nós somos poema de Deus. O que é um poema? Você escreve um poema quando você está inspirado. Aí eu vi lá a minha musa, eu vou escrever um poema para ela. Aí eu vi algo maravilhoso, vou escrever um poema sobre aquilo. Então fala que cada um de nós é como se fosse um poema para Deus. Criados para boas obras. Então, não há como você se justificar. Autojustificação não existe. Há sistemas religiosos, os não cristãos, que eles imaginam que o homem ele vai se movendo em direção a Deus.
Aí Paulo diz que isso é o contrário, é Deus que vai ao encontro do ser humano. Deus que te escolheu. Esse sistema religioso, eu vou agradar um jeito de eu chegar mais perto de Deus. Não tem jeito. Foi Deus que foi ao seu encontro. Foi Deus que estendeu a mão para você. Não foi nada que você fez que foi, eu quero lá alcançar esse Deus. Não, foi Deus que deu a mão e trouxe você para perto. Moveu em direção ao homem caído. Ao homem caído. Olha o que Calvino diz. O homem encontra a sua justificação única e exclusivamente na misericórdia de Deus. Em Cristo Jesus. Ao ser ela oferecida no Evangelho e recebida pela fé. É a misericórdia de Deus em Cristo, que é oferecida pelo Evangelho e recebida pela fé. Agora, a justificação tem alguns segredos. Ele fala do verso 21 ao 31, esses segredos. Verso 22 fala o seguinte, que a justiça de Deus é recebida mediante a fé. Perceba que não é por causa da fé, mas é através da fé. A fé, a sua fé não tem merecimento algum. Ela só é o instrumento, a mão que recebe o presente. Você entende isso? Não é assim. O Pingo tem bastante fé, então ele recebe a justificação. O Wagner tem pouca fé, então ele não recebe. Não. Não é isso. A fé é só um instrumento, é a mão que recebe o presente. A fé é você crer, saber que Jesus morreu por você. Paulo deixa bem claro isso. É através da fé. Mas não é o tamanho, o merecimento da fé. Ela só é um instrumento. Porque nós fomos justificados gratuitamente. Foi graça. Verso 24 nos fala isso. E é tão interessante que Paulo, no verso 24, ele usa esse verbo na voz passiva. O professor de português sabe o que é a voz passiva, certo, Pinho? Voz passiva recebe ou? Voz passiva recebe a ação. A voz ativa pratica. Então você foi justificado, você recebeu a ação de ser justificado. Você não fez a ação. Não vem de você. Não vem de você. Verso 24, o Paulo deixa bem claro assim, o autor da nossa justificação é Deus. Foi Ele quem tomou a iniciativa de nos justificar. E é interessante que nesse verso duas palavras se destacam. Gratuitamente, é de graça. É presente. Sem pagamento, é graça. É favor imerecido. É a justificação recebida pela fé em Cristo Jesus, mediante a redenção que há no Filho de Deus. Alguém pode me dizer, essa justificação te faz justo? Te torna justo? Eu fui justificado por Deus, então eu sou justo. Já. Declarado justo. Não me torno justo, porque eu não sou justo. Eu sou declarado justo. Isso é muito profundo. Foi Deus quem propôs a justificação por meio de Cristo Jesus. Era plano dele. Jesus é a nossa propiciação. Vocês lembram o que é propiciação? Propiciação, lembra no Velho Testamento que era propiciação? O que era o propiciatório? Propiciatório era a tampa da arca. Quando se fazia o sacrifício, pegava-se o sangue do cordeiro, ia lá no propiciatório, o sumo sacerdote, e aspergia em cima do propiciatório o sangue. E aí seu pecado era perdoado. É uma oferta para acabar, aplacar com a ira de Deus. Então o cordeiro era morto para... Como pagamento a quem? A Deus. Deus é quem recebia o pagamento. O salário do pecado é a morte. O pecado afronta quem? Deus. Então, ele foi afrontado, o salário do pecado é a morte. Quem deve morrer? Você. Quem pagou? Jesus. Quem morreu no seu lugar? Entende? Simples, parece simples, mas é simples.
Ela pecou, ela merece morrer. Meu filho morreu no seu lugar, para que você tenha vida em abundância. Fala alto. Imputado. Aí quando eu vou entrar lá no lugar, fala assim, mas você não pode entrar no céu. Você não é justo. Não, não sou, mas ele me declarou justo. Eu estou entrando na justiça dele. Então por ele eu vou entrar. Eu não teria condição de entrar. Mas ele, pela minha fé, eu sei o que ele fez por mim. Eu entendi o que ele fez por mim. Então eu entro, né? Era aquela assim, É isso aí. Vai entrar numa festa. Você vai entrar numa festa, é a festa do pai. Aí você tá com o filho fala, não, ele está comigo. Você vai entrar numa festa onde o filho do dono fala assim, não, ela está comigo. Você acha que você entra em qualquer festa assim, mesmo que você não é convidado? Mesmo que você não esteja com a roupa adequada, você acha que você entra ou não? Você está uma festa na sua casa. E aí o Miguel chega com um amiguinho e fala, mãe, ele vai entrar na minha festa, na festa da senhora. Você vai falar, não vai deixar, você não vai deixar ele entrar? Então, propiciar significa cobrir. Cristo cobriu os nossos pecados com seu sangue. Justificação é resgate, é libertação. Deus nos comprou ou nos resgatou por meio da compra pago pelo seu sangue. Nisso tem uma historinha que eu gostava muito. E eu escutei quando eu era criança, na escola dominical. Vocês lembram da história do menino com o seu barquinho? Eu acho que eu já contei aqui várias vezes, mas é muito profundo. É assim, o menino ele pegou e foi esculpindo numa madeira um barco. E ele demorou muito tempo para fazer. E ele é caprichoso, ele fez um barco muito bonito. Colocou vela nesse barco, pintou. O barco ficou bonito demais. Ficou lindo. Aí ele brincando uma vez numa enxurrada, o barco foi embora. E ele não conseguiu pegar. Passado um tempo, ele viu esse barquinho na vitrine de uma loja. E aí ele entrou lá e falou, moço, esse barco me pertence. Foi eu que fiz. Ele falou, rapaz, esse barco agora, se você quiser, você vai ter que pagar por ele. E quanto que é? É tanto. Aí ele foi, trabalhou e foi lá e comprou o barco dele. O barco dele. Aí quando ele comprou, ele saiu da loja, ele olhou para o barquinho e falou, barquinho, você é meu 2 vezes. Uma porque eu te fiz. E outra porque eu te... É o que Jesus está falando para você agora. Você é meu 2 vezes. Uma porque eu te criei. E outra porque eu te comprei com preço de sangue. Você é dele 2 vezes. Justificação é remissão de pecados. No direito, remissão é uma forma de extinção da obrigação pela qual o credor perdoa a dívida do devedor e não pretende mais exigi-la. Perdoou a dívida e não vou mais cobrá-la. A justiça nossa é feita pelo sangue, só por Jesus, só pela graça, só pela fé, só para a glória de Deus. John Stott, se você quiser depois saber de onde nós tiramos tudo isso aqui, Paulo, as aulas estão baseadas em Paulo, o apóstolo da graça, Sua Vida, Cartas e Teologia, de F.F. Bruce, na Shed publicação que fez, e eu gosto desse, de Romanos, de John Stott. Então você vai ver muito eu falar sobre ele, porque eu estudo daqui e faço o esboço aqui. Na última aula de Romanos, eu vou estar colocando toda a bibliografia de onde foi tirado as coisas, você pode depois procurar e ver. John Stott, ele resume da seguinte forma: a fonte da nossa justificação. Pensa comigo, qual é a fonte da sua justificação? A fonte da sua justificação. Deus e a sua graça. Essa é a fonte. Da onde saiu a sua justificação? Deus e a sua graça, e a graça que é a favor, que te alcançou. Qual que é a base da sua justificação?
A fonte é Deus, é a graça. E a base da sua justificação. A base, Jesus e a cruz. É Cristo e a cruz. Essa é a base da sua justificação. Você foi justificado na cruz. Cristo morreu no seu lugar. Qual que é o meio da sua justificação? A fé. O meio é a fé. A fonte é Deus, a graça. Né? A base firmada é Jesus Cristo e a cruz. John Stott, ele sintetiza nisso. Agora tem um teólogo que ele diz assim, ó, Deus justifica, Richard Hawker, diz assim, ó, Deus justifica o que crê, não por causa do valor de sua crença, mas por causa do valor daquele Jesus em quem ele creu. Deus justifica aquele que crê, não por causa do tamanho, do valor da minha crença, mas por causa do valor daquele em quem ele creu, que é Jesus Cristo. Alguma pergunta sobre Romanos 3? É que não chega a gravar a sua voz lá, então eu vou mais ou menos repetir aqui, que quando ela descobriu que a graça alcançou a vida dela, que vivia sempre na lei, achava que tudo era pela lei, isso foi difícil de aceitar. Isso foi muito difícil de aceitar. Agora imagina um judeu. Imagina um judeu que viveu a vida toda cumprindo rituais. O pai ensinou assim. Aí você pega Deuteronômio 6 e fala assim, inculcarás no teu filho, colocarás essa lei na sua fronte, nos umbrais da porta. Ele viveu a vida toda. Alguém chega e fala assim para ele, ó, o fim da lei é Cristo, viu? Acabou. Ele morreu no seu lugar. Vocês percebem? Não é uma coisa assim, fácil de você. Para a gente, é fácil de entender, difícil de viver. Para eles era difícil de entender e de viver. Sabe por quê? Sabe por que você ficou assim e a maioria fica assim? Por exemplo, assim, a gente tem a percepção de que, por exemplo, assim, ó, eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu não mato, eu sou honesto, eu não tiro nada que é de ninguém, eu não traio minha esposa, eu sou um bom pai, eu trabalho, tudo que eu tenho eu compro, se alguém me devolve o troco, a mais eu devolvo porque eu sou honesto. Aí a gente fala assim, pô, você acha que eu não mereço o céu? Não. Não, se fosse assim, ó, não, eu vou me comparar com certa pessoa, nem vou falar o nome da pessoa aqui, mas imagine assim, no meio político, eu vou me comparar com aquela pessoa, não, eu sou muito melhor que ele, vou me comparar com o ciclano, não, eu sou muito melhor que ele, vamos comparar o fulano com, ele é muito melhor, mas o teu parâmetro, o teu modelo é Jesus Cristo, aí meu filho. Agora fala uma coisa para mim, isso é muito profundo, Tecão. Aonde na Bíblia está escrito que você deve aceitar Jesus Cristo? Tem um teólogo que diz que a maior heresia inventada pelo meio evangélico é esse negócio de aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Aí levanta a mão, a Daiane levantou a mão, vem aqui para frente, irmã. Ela vem aqui, joelha aqui, ora aqui, repete comigo, Jesus, eu aceito, Senhor, eu aceito. Vai para casa, você já está convertido, irmã. Deus abençoe sua vida, você já está salva. Quem falou que é assim? Crer no Senhor Jesus, crer é confiar, é depositar, tem que ter conversão, arrependimento. Não é só levantar a mão e já é salvo. Mas a igreja precisava um meio de mostrar para os outros que você foi salvo. E qual que é o meio de mostrar para os outros que você é salva? Dia a dia, sua vida. Estou preparando uma mensagem que fala que você conhece a árvore através do quê? Dos frutos. Quais são os frutos da sua vida? Você olha os frutos da sua vida, o que você faz, como você vive, vai saber se você é cristã ou você não é cristã. Se você é salva, se você não é salva. Se você tem Jesus no coração ou não tem Jesus no coração. É simples. Eu posso botar terno, posso pregar muito bem e ir para o inferno. Não falar do amor de Deus, não viver o amor de Deus. Gente, a graça, ela é um escândalo. Ele é um escândalo. Preguei aqui há pouco tempo atrás, vocês vão lembrar do rapaz que entrou lá,
na creche com o machadinho lá e matou um monte de criança, o que despertou em você? O que você faria com ele se pegasse ele? O que desperta em nós? O desejo de pegar o machado e fazer pior com ele, picar ele no meio. O que Jesus fala que nós temos que fazer? Amar esse infeliz. Não é? Todo mundo fica indignado, mas o que desperta em nós? Nos mostra que nós somos diferentes dele? Gente, é assim. Desperta em mim o sentimento de fazer com ele pior do que ele fez com alguém. Aí, cai lá em Gênesis, que o pecado jaz à tua porta. Cabe a quem? Cabe a quem? Cabe a você dominá-lo. Agora, o pecado está todo dia à tua porta. Todo dia ele está lá, batendo a tua porta. Naquilo que você é mais fraco. Cabe a quem? Cabe a você dominá-lo. Cabe a você falar não. Cabe a você virar as costas. Cabe a você fugir. Né? Resistir. Olha que interessante. A Bíblia em lugar nenhum fala para você enfrentar o diabo. Fala para você resistir e ele vai fugir de vós. É você falar não. Agora, quem usa esse negócio que nós falamos do alcoolismo, de drogas, o primeiro dia é difícil, a primeira semana é difícil, vai ficando difícil, mas vai ficando mais fácil. Aí você só cai se você quiser mesmo, porque vai ficando mais fácil. Você só cai se você for se enveredando, eu estou bem demais, aí eu vou desafiar e vou para o meio desse negócio. Aí você cai de novo. Mas se você ficar firme com Deus, como você começou, você continuar firme com Deus, você não cai não. Conheço um monte, gente. Trabalhei com um cara, hoje ele deve estar com 40 anos de ser sóbrio. De não usar bebida alguma. E ele fala, não posso. Mas nem sem álcool eu não posso. Porque traz do meu cérebro uma vontade, mas ele era assim, de tomar uma caixa. De ir tomar 50 chopp. Eu nunca vi. Eu falei, mas gente, para onde vai tudo isso? Mas, porque desperta o desejo de ir para outro. Não vai ter. Que é ser entorpecido. Então tem que fugir disso daí. Então Deus é quem justifica. Ele justifica o que crê. E esse negócio de que aceitou Jesus, pode parar. Salvação é conversão. É mudança de vida, mudança de direção. O que é conversão? Numa das provas, mudou de direção. O que é conversão? Mudei de direção. Não é isso. Não errou, mas não era isso que a gente queria, né? É mudança de vida, é arrependimento, é você olhar para dentro de você, ter tristeza pelo pecado da sua vida. É você ter tristeza porque alguém, um justo, morreu no seu lugar. Isso é conversão, é arrependimento. Eu me arrependo daquelas coisas que eu faço, da tristeza. Não é... passa a régua aí, Senhor, que eu já ouvi isso aí, passa o pano. E vamos, não é assim não. Eu já aceitei Jesus, vou para o céu e acabou. Não é assim. Ele morreu no seu lugar. Mas tem que ter arrependimento, conversão. Paulo está deixando claro isso. Se para você foi difícil saber que você era uma pecadora, que não merecia o céu, que a lei não te levava aqui a lugar nenhum, imagina para um judeu. Imagina para um judeu que viveu o tempo todo cumprindo rituais, cumprindo a lei. Mas então, sabe por quê, gente? Percebe o seguinte, eu penso assim, a Bíblia fala, eu acabei de falar sobre adultério, que Jesus vem, Mateus 5, ele começa a fazer o sermão do monte, ele fala, ouviste o que foi dito. E aí fala assim, o homem é diferente da mulher. O homem, ele olha e ele viaja na maionese. A mulher não. Mulher é diferente. Mas se que tem mulher hoje na igreja que se veste para chamar atenção, para chamar os olhares, atrair os olhares, não tem? Em várias. Você vê mulher que vai para o culto, você fala, não acredito que isso aí foi um culto. Nem na praia minha se veste assim. Não tem.
Mas olha só, o que a Bíblia fala sobre isso? Atraiu a atenção do homem, ele olhou, desejou, ele adulterou com ela. Com. Foi ele adulterou. Com. Ela tem culpa no cartório. Não, não é inocente. Não tô atacando, defendendo, não. Quem usa a roupa para chamar atenção e sabe que está chamando atenção, está pecando como aquele que está olhando. Como aquele que está olhando. E tem muita gente assim na igreja. E quem sabe disso? E agora, quem coloca um salto para chamar atenção, coloca uma roupa para modelar o corpo, para chamar atenção e fazer o irmãozinho pecar, está pecando também. E Deus ele vai dentro, ele conhece a sua mente, conhece o seu coração. É simples. Gente, a gente pode encerrar Romanos 3, passar a tomar um cafezinho. Ah, Benício, você dá uma pausa aí, filho. Aí a gente continua depois. Beleza? No capítulo 3, nós vimos no capítulo 3 que a justificação revela algumas coisas que Deus nos declara justos. Não somos declarados justos, portanto não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a saber, aqueles que creem no seu nome, porque se é declarado justo. Ele lança em nossa conta a perfeição e a retidão de Jesus Cristo. Declara na nossa conta, nós somos retos? Não. Nós somos justos? Não. Mas a retidão e a perfeição do Filho dele, Jesus Cristo, é lançado. Isso chama-se imputação. E aí, é interessante que o profeta Isaías descreve essa cena assim para nós, no capítulo 61, verso 10, ele diz assim, regozijar-me muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Olha que coisa linda. Me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com seu manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva se enfeita com suas joias. Olha que coisa linda. Deus me vestiu com roupas de salvação. Eu não tenho essa roupa, eu não consigo essa roupa. Mas Ele me vestiu, Ele me cobriu com manto de justiça. A justiça dEle cobriu a minha vida. Por isso, eu posso entrar no reino de Deus pela porta da frente. Me assentar à mesa e se fartar das iguarias do rei. Porque eu sou convidado do filho do rei. O filho do rei pagou a minha entrada com preço de sangue. Isso é lindo, gente. Tem que dar valor nisso. Quando você for orar, você tem que saber disso. O que ele fez por você. Após apresentar esse evangelho da justiça de Deus, o próximo passo que Paulo dá é buscar a argumentação de tudo que ele falou no Velho Testamento. Porque ele estava falando para alguns judeus. Como que ele tinha que fazer? Ele tinha que fundamentar tudo aquilo que ele falou no Antigo Testamento. E aí ele vai usar de exemplo algumas coisas que servem como precedente para ele. Aí ele escolhe quem? Quem é justificado pela fé no Velho Testamento? Abraão. Abraão, ele vai lá, o mais ilustre dos patriarcas de Israel. Ele usa Abraão e usa Davi. O mais ilustre rei de Israel. Um judeu respeita profundamente Abraão, e o maior rei de Israel é Davi. Todo judeu sabe disso. E aí, ele escolhe Abraão e escolhe Davi para basear a argumentação que ele fez no capítulo 3. Aí John Stott, que é esse livro que eu apresentei para você, ele apresenta duas razões porque Paulo cita esses dois exemplos de Abraão e Davi, para explicar ainda mais o significado da justificação pela fé. Ele vai explicar ainda mais a justificação pela fé, ele usa Abraão. E para que os leitores entendessem que o evangelho da justificação pela fé não era novidade, já tinha sido anunciado no Antigo Testamento. Se você pegar os salmos messiânicos de Davi, Davi já anuncia. 800 anos antes, Davi já vem anunciando sobre Jesus.
Aí Paulo inicia dizendo agora que sem lei se manifestou a justiça de Deus. Ela é testemunhada pela lei e ela é testemunhada pelos profetas. A justiça de Deus, qual é a justiça de Deus? Quem é a justiça de Deus? Jesus. Jesus é testemunhado pela lei e é testemunhado pelos profetas. Abraão, quando ele é justificado pela fé e não pelas obras, nos mostra algumas coisas que eu queria que vocês me acompanhassem lendo algum texto, para que a gente possa entender. Deus faz uma promessa para Abraão. Lembra disso? Gênesis 15, verso 4. Quando Deus está falando que vai abençoar Abraão tal, e Abraão não tem um herdeiro, quem que ele apresenta como herdeiro? Eliezer. Aí ele chega assim, não, mas esse aqui é o meu herdeiro, não sei o quê, porque eu não tenho filho. Aí Deus fala para ele, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Este será o teu herdeiro. Deste farei uma grande nação, não é? E Abraão recebe ali uma promessa de Deus. E aí ele tem, quem viu domingo passado, 99 anos, e ele tem um herdeiro? Não. Sara já está com 90 anos, ela tem um filho? Não. Aí chega um anjo e fala para ele, daqui um ano, você vai estar 100, né? Você está com 99, daqui um ano, quando eu voltar aqui, você vai estar com um menino nos braços. Aí Sara está atrás da porta, o que ela faz? Está de brincadeira comigo, né? Ela ri, gente. Mas Abraão responde isso com fé. Creu. Por isso Abraão foi declarado justo. Romanos 4,18 fala que Abraão responde com fé. Romanos 4,22, Abraão foi declarado justo. Paulo diz que Abraão foi justificado antes da instituição do selo da circuncisão. Você vê quando na Bíblia fala de circuncisão, de circunciso, a circuncisão está declarando que a pessoa é um judeu. Antes desse selo, Abraão foi declarado justo, foi justificado. Um selo para mostrar que essa pessoa estava cumprindo a lei, essa pessoa era do povo, tinha aceitado os dogmas, os ritos, fazia parte do povo. Abraão foi salvo porque Deus cancelou os seus pecados e o declarou perdoado. Isso não veio através das obras que ele fez, mas por causa da fé dele. Romanos 4, 13 a 17 está nos falando isso. Alguém abre para mim aí, por favor, Romanos 4, de 13 a 17. Vamos ler, cada um lê um aí para a gente poder entender. Ó, para um pouquinho aí, só perceba o que está falando aqui. Não é porque ele cumpria a lei. Porque ele teve fé. Foi mediante a fé. Ele recebeu a promessa e foi mediante de fé. Ó, por exemplo, quando você trabalha, você trabalhou, o que ele está dizendo aqui, ó, você trabalhou, aí alguém vem te fazer o pagamento. Você trabalhou e você recebe por mês R$1.000, ele te dá R$1.000, ele te deu alguma coisa a mais? É um presente que você recebe, é o que ele está dizendo? Ou é o pagamento daquilo que você tem direito? Pagamento é uma dívida. Eu trabalhei, ele me deve, ele me paga. Entendeu isso? Não é um presente. Eu trabalhei, eu recebo. É uma argumentação contra. Não perceba que isso aí é salvação. Ele está dizendo aqui que Abraão não fez isso. Não é o contrário do que você está pensando. Não é porque ele fez, é porque ele não recebeu o pagamento. A argumentação é essa. Ó, se você pegar o 2, se por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as escrituras sagradas dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Não foi um pagamento, foi a fé. Não é porque ele fez algo que Deus o aceitou. Aliás, ele recebeu um presente. Deus o aceitou porque ele teve fé. Entendeu?
Não convenceu Deus, né? Eu entendi o que você quis dizer. Se você pegar a história de Abraão, a gente olha aqui assim e fala assim, mas o que Abraão fez demais? Deus falou para ele, vai, e ele foi. Simples, ele estava lá no clã do pai dele. Olha, volta lá, bem atrás. Eles viviam juntos numa terra. Aí o filho casava, montava a sua tenda do lado ali, a sua casa, e vivia junto com seu pai. Outros casavam, ia tendo filho, ia ficando tudo junto ali. Quem mandava naquela tenda, naquele arraial, naquela comunidade? O patriarca. Abraão seria o próximo ali, um dos que mandaria em tudo. Aí Deus fala assim, sai da tua casa, no meio da tua parentela, do teu parente, da sua zona de conforto, de onde você é respeitado, de onde você tem sustento, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí ele estava garantido ali. Ele tinha descanso, conforto, comida, paz, alguém que trabalhava para ele. Aí você pega a sua mulher e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aí ele vai. Você fala, gente, tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé para isso. Não, é muito profundo, gente. Você está aqui agora, você fala assim, não, mas vou servir a Deus, mas pega uma pessoa que está empregada ganhando muita grana. Me lembro de pastor Jaime Combs, trabalhando na Marinha, com um salário que beirava $10.000. Veio para o Brasil para ganhar $1.000. Aí ele falou para mim assim, olhando nos meus olhos, por eu não me importar por dinheiro e servir a Deus, Deus nunca deixou eu passar necessidade. Gente, isso gravou na minha alma. Quando começou a igreja, eu não me importo com dinheiro. Deus vai prover todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Aprendi isso. Eu aprendi isso. Quantas vezes você pede dinheiro? Não pede. Quando você faz aquele apelo, gente, você vê a nossa igreja fazer apelo para dinheiro? Não vê, não fazemos. Deus sabe de todas as coisas. Precisa de dinheiro? Dinheiro precisa para muita coisa. Mas não vamos ficar implorando. Nem para o Gil a gente pediu aqui, na frente. E o Gil era grave. A gente orou e falou no grupo, mandou um negocinho lá, Simone fez, Deus foi lá e abençoou. Do que vamos fazer uma campanha aqui, deposita na conta da igreja, a igreja vai passar. Não fizemos nada disso. Crê que Deus é dono de todas as coisas. Ele move o coração. E sabe o que aconteceu para mover coração mesmo? Para que os outros pudessem ver? Uma noite foi dormir com R$21.000. Precisando de 26. Na outra noite acordou com 53. De madrugada, viu? 4 horas da manhã. 10 horas da noite, 11 horas da noite, 21.000. Das 11 horas às 4 da manhã, entrou R$26.000. E não foi de uma pessoa. A oferta foi de 100 de um, 50 do outro, 200 de um. De mais do que 5 mil reais, não consegue. Se você pegar, ela não tem oferta grande. A oferta grande que teve foi direto na conta dela. Deus abençoando, gente. Então, para que você precisa dinheiro? Para que você precisa falar sobre isso? Se você serve o Deus que sabe todas as coisas, que mexe no seu coração, que faz a coisa acontecer. Ligou de novo. Então não foi, Abraão não saiu assim de um lugar de conforto. Vai para lá, é de boa, então eu vou. Não é não. Ele saiu de um lugar que ele era o cara. E não é porque ele saiu, porque ele apresentou, porque ele trabalhou que Deus aceitou. Não, é pela fé, pela confiança. Fé é crer, é confiar, é saber. Vai numa terra que eu vou te mostrar. Então ele pegou e foi. Paulo agora muda de Abraão para Davi no verso 6 a 9. Consequentemente, ele muda de Gênesis para... Ele muda de Gênesis para Salmos.
Salmos. É no Salmo que Davi mostra o seu relacionamento com Deus. Samuel, Reis, conta a história da vida dele, mas o relacionamento dele, sabe? Quando a alma dele estava amargurada, quando ele estava feliz demais, é em Salmos que ele vai lá e coloca os poemas dele, os textos que ele fala. Então Paulo muda lá de Gênesis para Salmo. E aí ele descobre entre os dois textos uma concordância fundamental. Davi diz a mesma coisa quando ele fala da bem-aventurança do homem a quem Deus acredita justiça, independentemente de obras. Está lá no Salmo 32, 1 e 2. Alguém lê para mim aí, por favor. Aí percebe-se assim, imediatamente a linguagem que ele usa de crédito. Deus mudou, né? O crédito. Deus ainda é uma pessoa de graça, uma graça absoluta, né? Efetua o crédito. Agora ele deposita na nossa conta. É a fé como justiça, né? Mas a própria justiça de Deus depositada na nossa conta. Feliz é o homem cujo Deus acredita. O que acredita? Dá crédito. Você está com a conta negativa. Ele vai lá e deposita na sua conta a justiça dele. É isso que Davi está ensinando nas suas bem-aventuranças do Antigo Testamento. Deus deposita na nossa conta um crédito de justiça, uma dádiva de graça. Pela fé, independente das suas obras, ele vai lá e acredita na sua conta a justiça dele próprio. Eu não tenho como pagar essa dívida. Eu não tenho de onde tirar. Mas ele vai lá e, no banco da fé, ele deposita no seu, o que você precisa. É a justiça dele. Aí Paulo volta a falar de novo, no final do verso 9, para deixar bem claro, que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. E após os exemplos de Davi e Abraão, ele fala da justificação de hoje, né? Diz que posto que nós seremos igualmente, será imputado a nós. A saber que nós cremos que ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Lá, verso 24. Verso 23 e 25. A fé de Abraão é a nossa fé. Paulo conclui esse capítulo aplicando as lições relativas à fé de Abraão. Alguém lê aí, por favor, 23 a 25. As palavras aqui, foi aceito, não falam somente dele, falam também de nós. Estou lendo aqui na linguagem de hoje. Você leu aí 23 e 25? 23 a 25. Falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou o Senhor Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados. E foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Paulo está concluindo aqui que essas palavras, lhe foi creditado. Não foram escritas apenas para Abraão, mas também para nós. Toda a história de Abraão, tal como o restante das Escrituras, elas apontam para Jesus Cristo, apontam para a redenção do homem e foram escritas para nós. Quando você pega os tipos da história que acontece na palavra de Deus, você começa a ver, nós já citamos aqui a semana passada sobre Abraão que viu o lugar quando levou Isaac, que Isaac leva o madeiro nas costas, as lenhas para o sacrifício, e não tinha o cordeiro. Tudo é um tipo daquilo que iria acontecer. Então, quando Paulo está mostrando para aqueles judeus que Abraão, a história de Abraão, o que aconteceu com a vida de Abraão, não era só para Abraão, é também para nós. Está mostrando a nossa vida, a vida deles. Foi creditado para Abraão, está sendo creditado por nós. Quando Cristo morreu, foi creditado na nossa conta a justiça de Deus. Abraão não foi o único a viver essa experiência de ser justificado pela fé. Você é justificado pela fé. É o que nós vamos ver no capítulo 5. O primeiro verso do capítulo 5 já nos fala isso. Alguém lembra sem olhar aí?
5:1. Então não foi só Abraão que foi justificado. Você é justificado pela fé. Para que você tenha paz com Deus. Foi este meio que Deus proporcionou para a salvação de todos nós. Mas o Deus em quem devemos confiar não é como era orado antigamente aí no Velho Testamento. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não era assim que era orado? Você já viu? Até hoje você vê algumas igrejas, o cara olha, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Não. Ele é Deus de quem? É o meu Deus, é o meu Senhor. Orai pelo o Deus dos seus antepassados. Não. Ele é o seu Deus. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele foi entregue à morte não por causa do pecado dos homens, por causa do meu pecado. Gente, se torna pessoal isso. O Evangelho fala que é por minha causa, é por minha culpa. A cruz no meio era minha. Deixa bem claro isso. Por nossos pecados. Para nossa justificação. Ele está falando isso, trazendo para a particularidade de um judeu que se achava a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Não, mas, oxa, eu sirvo a Jeová, ou a Elohim, eu sirvo a Adonai, eu sou escolhido por ele, o meu povo é o povo dele, então o resto não, mas não, ele morreu por você. Foi o seu pecado que condenou. Em esperança, agora tem uma frase interessante que fala assim, em esperança contra toda a esperança humana, o desespero próprio, eu creio, a fé, potente fé, vê a promessa apenas a promessa e pode rir até do impossível, na certeza, o que ele prometeu, ele há de cumprir. Aí eu fiquei pensando, dá até uma mensagem tão profunda que fala assim, Abraão esperou contra a esperança. Olha que coisa. Fiquei pensando essa tarde toda, dá uma mensagem bonita. Esperou contra a esperança. Você entende isso? O que é esperar contra a esperança para você? Não parece que é meio difícil de entender? Abraão esperou contra a esperança. Não tinha esperança. E aí ele esperou. É um jovem que sai com uma promessa, e é um velho de 99 anos que ainda não viu a promessa se cumprir. Imagina isso. E aí Deus fala, espera. E ele espera. Crendo, acreditando, do jeito que ele saiu. É isso que eu não consigo, a nossa mente não consegue entender. Do jeito que ele saiu quando jovem, a crença, a fé, a confiança continua ainda no velho. Continua no velho. E vai mais longe ainda. Vai mais longe ainda. Sacrifica o seu filho. A mesma crença daquele que saiu e daquele que demorou e recebeu a promessa, é a crença de que Deus vai fazer alguma coisa. Ele está mandando, Deus proverá. Jeová Jiré. Deus proverá. Sacrifica seu filho, que é o filho da promessa que você teve depois que estava tudo destruído. Sacrifica ele. Tá bom. Sem dúvida. Sem vacilar, sem os porquê, que hoje quando nós enfrentamos algum probleminha, estou deprimido, estou deprimida, e aí começa a perguntar, por que, Senhor, não é?
Não é verdade? E aí se vira uma tartaruga e entra lá dentro do caso da casca e fica lá. Olhando para esses homens, a gente nem parece que a gente conhece Deus. Nem parece que a gente conhece Deus. Aliás, quando você olha para Paulo e vê a vida dele, quem ele era, gente? As formações que ele tinha. Qual o grau de importância dele dentro do judaísmo? A escola que ele estudou. E o que ele podia ser naquela sociedade, ele abre mão de tudo isso para servir a Deus, você fala assim, eu não sou crente. Eu não sou crente. Porque é assim, ó, não é abrir mão de pouca coisa. Não é abrir mão é abrir mão de quase tudo. E não é para viver uma vida sofrida, mas de boa. Não, uma vida sofrida, apanhando, sendo escarnecido, preso, adorado num dia, querendo matar no outro. É fora do comum, a vida de Paulo foi assim, ó. E ele, eu sei em quem tenho crido. Sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, que eu preciso, que eu penso. Quando você olha a vida desse homem, você fala assim, eu não sou crente não. Porque no primeiro probleminha que a gente enfrenta, na primeira discussão que você tem, você fala assim, vou abandonar tudo isso aqui. Dá vontade de desistir. Aí um homem que já tinha feito o nome dele na igreja. Paulo, quando escreve para Roma, já tinha plantado igreja, já estava de boa. Ele fala assim, estou preocupado com aqueles irmãos que eu nem conheço. Estou preocupado com aqueles irmãos que eu nem conheço. Será que eles estão seguindo o evangelho de Jesus Cristo mesmo? Tudo que Deus deu para mim, eu vou compilar numa carta e vou mandar para esse povo. E vou dizer para eles, ó, vai entendendo aí, porque eu vou visitar vocês. Correndo o risco de falar assim, mas eu convidei você para vir visitar a minha igreja? Correndo o risco de falar assim, mas quem é Paulo? Ninguém, não sei quem que é, não plantou nada aqui com a gente. Mas quando o evangelho, quando vem da parte de Deus o negócio, as portas se abrem. Tanto é que essa carta de Romanos passou para várias igrejas, né? Várias pessoas. Quando Paulo escrevia uma carta, essa carta ela passava de ponta a ponta. Era o evangelho sendo pregado. Persiste. E olha só, escrito há quanto tempo? Alguém me ajuda? 1000 Não. 2000 e pouco? Não. 60 depois de Cristo. Nós estamos em 2023, você tira 60, tira 40, 1960 anos. 2000 não, né? 1900 e poucos anos. Sei lá, entre 50 e 960, 70. Atual até hoje. Você lê, parece que ele está falando assim, ó, o Paulo conhecia a Isildinha. Tudo que ela faz, ele está falando aqui para Roma. Não pode fazer, hein? Ele está falando aqui. Conhece a vida do outro. Atual. E vários assuntos em várias vertentes, e você olha e você fala assim, pô, esse cara me conhecia. Esse cara me conhecia. Mas muita coisa, porque você pegar doulos, e você foi, que nós falamos semana passada, e você for trazer o tanto tempo que ele podia servir, depois que servia, ele poderia ser liberto, ele não quisesse, o negócio vai longe, vai longe, vai longe, vai longe, e você fala, e é o que Cristo quer da gente. Servos voluntários. Mas quando nós falamos de servos voluntários, pensa assim, servos que servem a qualquer hora, de qualquer jeito? Não.
Não. Deus não aceita de qualquer jeito. Aliás, não é nem de qualquer jeito. Deus não aceita do seu jeito. Quando se fala de louvor e adoração, Deus não aceita do seu jeito. É do jeito que Ele determinou. É do jeito dele. Não é do nosso jeito. Tem gente que acha que Deus aceita de qualquer jeito. Cultua de qualquer forma. Do jeito que eu quero. Como eu quero. Não. Deus não aceita de qualquer jeito, não de qualquer forma, nem de forma errada, nem do jeito que você criou. Ai, mas eu tinha boa intenção. O inferninho está cheio de boa intenção. Como nasce uma heresia? Já falei assim nas seitas e heresias num curso há muito tempo atrás. Como nasce uma heresia? Um cara com boa intenção, pouco conhecimento. Aqui eu penso que ele está falando isso. E aí a unção do riso. Onde fala isso? Deposita aqui a sua oferta para que a oferta tem um nome famoso na cidade, é a oferta do altar, oferta da fé. Eu não lembro o nome. Você vai lá, você deposita a oferta, tem que ser maior que o dízimo. Fogueira Santa? Não, tem uma igreja aí, grande, eu não vou falar nome, ela fala que tem que ter uma oferta, a oferta do altar, acho que é. A oferta do altar. E aí essa oferta tem que ser maior do que o dízimo, para provar que é fé. Onde fala isso na Bíblia? Com outras. Mas então, aí o que eu faço? Eu ponho a oferta, que é maior do que o meu dízimo. Então, se é maior do que o meu dízimo, pelo menos eu tenho que dar, dei 11%, mais 10% eu dei 21%. Porque o crente é assim, né? Maior que a oferta, eu dei 1.000, vou dar 1.010. É maior que a oferta. Aí dei 2.000 dei 1.000 mais 1.010, deu 2.010. Não fala quanto que tem que ser maior. Então já não é mais dízimo, como que é 2 vezes o dízimo? Não é trízimo, é bízimo. Bízimo. Veja bem, aí você põe o que você quer dentro do envelope, escreve e Deus vai te abençoar. É igual a varinha da Zildinha, ela bate a varinha no lugar que quer e aí Deus dá. Que a gente estava conversando, né? Dá uma varinha, você vai lá, você quer um carro que nem o do Jay, você bate com varinha, eu vou levar um cabo de vassoura. E Deus lhe dá. Para, gente, isso não existe na Bíblia. Efésios 3 fala que Deus nos abençoou. Bênçãos espirituais das regiões celestes. Isso é promessa. Mas não quer trazer para hoje. Eu quero ser abençoado aqui agora. E por que eu quero ser abençoado aqui agora? Para eu mostrar para você que eu tenho mais que você. Não é verdade, gente? Eu vou desmanchar o meu celeiro e vou botar um monte lá, vou construir outro maior, vou colocar tudo que eu tenho lá e falar assim, ó, folga a alma, descansa, você tem bens para muito tempo. Aí você morre na noite anterior, né? Seu louco, né? Vão te chamar, pedir a sua alma, o que você tem vai ficar para quem? Mais alguma pergunta? Senão nós vamos encerrar, que já deu o horário. 9h30, passada. Versículo 15 do capítulo 4. Fato. Se você parar com o seu carro ali na frente, não tem uma placa de proibido estacionar, não é proibido estacionar. Mesmo que estacionar ali vai atrapalhar o trânsito. Fato. E outra coisa, aqui está atrapalhando, mas tem uma placa de proibido? Não. Está a 3 metros da guia? Tá, então deixa o cara aí. O Código de Trânsito fala que tem que estar a 3 metros da guia. Está estacionado a 3 metros. Mas está atrapalhando, tudo bem, mas tem placa? Não. Não tem placa, não tem
crime, não tem contravenção. Deixa o cara, não vai multar, não tem. A lei mostra que você está errado. A lei aponta o seu erro. Mas se não tem lei... E agora você me fala, na vida nossa tem alguma coisa que não tem lei? Quando eu estudava ética, fala o seguinte, existe uma coisa que é moral, tem uma coisa que é imoral, e tem uma coisa que é amoral. Lembra disso? Moral, moralidade, você pode fazer, é a coisa que é imoral, você não pode fazer. E amoral? É que não tem regra. Por exemplo, no ônibus, tem lá lugar para idoso, não tem? Se você está sentado no lugar de idoso e chega o idoso, você tem que ir. Se você fica sentado, isso é imoral. Mas se você estiver num lugar que não é para idoso, os lugares de idoso estiverem todos ocupados, e você está sentado num lugar que não é para idoso, e o idoso fica em pé do seu lado, você precisa levantar e se dar o lugar para ele? É amoral, depende de você, da sua consciência. Se você, eu levantaria, mas tem muita gente que não levanta não. Tem muita gente que não levanta. Eu levantaria, para um idoso ou uma mulher com uma criança, eu levantaria e daria o lugar. Mas tem muita gente que não. Essa pessoa que não dá o lugar está errada? Não está. Não tem regra para os lugares. Não está lá, todo idoso e toda mulher grávida deve sentar nas cadeiras. Não, não tem nada disso. Então não é imoral. Oh, mas eticamente, não estamos falando de ética. Eu levantaria. Muita gente levantaria. Mas muita gente hoje, principalmente essa geração X aí, Y, é isso aí? Z, sei lá, com essa geração aí. Qual é a geração de agora, de 20 anos? Z. A geração Z não levantaria. Com raras exceções, mas raríssimas exceções, não levantaria. Agora você vai voltando lá para trás. Na minha época de adolescente, você levantaria sem. Aliás, não tinha nem banco separado. Nem sentado você estava. Não tinha nem banco daquele separado para idoso e para gestante. Não tinha. Mas quando chegava um, o que você fazia? Oh, por favor, senhor. Oh, por favor, senhora. Não, gente, é a moral. Você não precisa. Mas, por ser cristão. Primeiro ponto, eu sou cristão. A minha vontade é falar não. A carne fala assim, filha, dorme aí no... Mas por ser cristão, por saber o que é certo e o que é errado, por respeitar e para querer mostrar que eu sou filho de Deus e amar o próximo, por gentileza, senhor.